Londres morta. Após me ter separado do artilheiro, desci a colina e, perto de High Street, atravessei a ponte que conduz a Fulham. Nesta região, a vegetação vermelha era luxuriante e quase obstruía a rodovia da ponte. No entanto, as folhas já estavam embranquecidas, devido à epidemia que começou a eliminá-las tão rapidamente. Na esquina da viela que conduz à estação de Putney Bridge, vi um homem estendido no chão, tão enegrecido pela poeira negra que mais parecia um limpa-chaminés. Embora se encontrasse vivo, estava irremediavelmente embriagado. Não consegui que dissesse nada senão pragas. Além disso, desferia sobre a minha cabeça murros violentos. Creio que teria ficado ao pé dele, se não fosse a expressão brutal do seu rosto. Passada a ponte, havia poeira negra ao longo da estrada, e tornava-se mais espessa em Fulham. As ruas estavam horrivelmente silenciosas. Encontrei comida azeda, dura e bolorenta, mas suficientemente comestível numa padaria. Mais próximo de Valion Green, não havia poeira nas ruas, e passei por uma fileira de casas brancas que ardiam. O crepitar das chamas ouvia-se nitidamente. Mais adiante, no caminho para Brampton, as ruas estavam de novo silenciosas. Aqui, enfrentei mais uma vez a poeira negra, cobria as ruas e os cadáveres. Vi cerca de uma dezena de corpos ao longo de Fulham Road. Estavam mortos havia muitos dias, pelo que me afastei rapidamente deles. A poeira negra cobria-os por completo e diminuía-lhes os contornos. Um ou dois tinham sido parcialmente devorados pelos cães. Os locais onde não havia poeira negra recordavam, curiosamente, um domingo na cidade, com as lojas e as casas fechadas, as cortinas descidas, o abandono e a tranquilidade. Alguns sítios tinham sido saqueados, mas tratava-se quase sempre de lojas de mantimentos e de vinho. A vitrine de uma joalharia estava quebrada, mas, aparentemente, o ladrão tinha sido incomodado, pois um certo número de correntes de ouro e um relógio achavam-se espalhados no pavimento. Não me dei ao trabalho de lhes tocar. Mais adiante, encontrava-se uma mulher esfarrapada e enrodilhada no degrau de uma porta. A mão que lhe pendia sobre o joelho estava ferida e sangrava sobre o desbotado vestido castanho, e uma garrafa de champanhe formava uma poça no pavimento. Parecia dormir, mas estava morta. Quanto mais penetrava no interior de Londres, mais profundo se tornava o silêncio. Mas não era propriamente a tranquilidade da morte, era a calma do suspense, da expectativa. Em qualquer momento, a destruição que já tinha chamuscado a região a noroeste da metrópole e aniquilara Ealing e Kilburn, poderia arremessar-se sobre estas casas e deixá-las transformadas em ruínas fumegantes. Era uma cidade condenada e desamparada. Em South Kensington, não havia mortos nem poeira negra nas ruas. Foi perto de South Kensington que ouvi, pela primeira vez, o bramido. Insinuou-se de forma quase imperceptível nos meus sentidos. Era uma alternância soluçante de duas notas, ula, 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 que se repetiam incessantemente. Cresceu em volume quando atravessei as ruas em direção ao norte, e as casas e as construções pareceram novamente amortecê-lo e silenciá-lo. Desceu, muito alto, ao longo de Exhibition Road. Parei, fitando na direção de Kensington Gardens, pensando neste queixume estranho e longínquo. Era como se aquele imenso deserto de casas tivesse encontrado uma voz que exprimisse o seu intenso medo e solidão. Ula, 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 choravam as sobre-humanas ondas de som, as formidáveis notas, varrendo a avenida larga e banhada pelo sol, entre os altos edifícios que abordavam. Virei para norte, maravilhado, em direção aos portões de ferro de Hyde Park. Tinha a vaga ideia de arrombar o Museu de História Natural e procurar orientar-me do topo das torres, com o fim de ver para além do parque. No entanto, decidi manter-me no solo, onde era possível esconder-me rapidamente, e, assim, subi Exhibition Road. Todas as grandes mansões que ladeavam a estrada estavam abandonadas e silenciosas e os meus passos ecoavam contra as fatiadas das casas. Ao cimo, próximo do portão do parque, deparei-me com uma estranha visão, um autocarro voltado, e o esqueleto, limpo de carne, de um cavalo. Isto deixou-me perplexo durante alguns momentos e, em seguida, segui pela ponte sobre a Serpentina. A voz crescia e crescia, longe, para lá das árvores, embora não conseguisse ver nada por cima das casas do lado norte do parque, salvo a neblina de fumaça que se elevava a noroeste. Ula, 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 gritava a voz, que provinha, ao que me parecia, da zona de Regent's Park. O grito desolador fazia-me pensar. O ânimo que me apoiava desfaleceu. O queixume apoderou-se de mim.
Descobri que me achava intensamente fatigado, com os pés doridos, e de novo faminto e cheio de sede. Já passava do meio-dia. Por que motivo deambulava, só nesta cidade da morte? Por que razão estava sozinho quando Londres inteira jazia em câmara ardente na sua mortalha sombria? Sentir-me intoleravelmente só. Perpassavam pela minha mente velhos amigos que esquecera havia anos. Pensei nos venenos das farmácias, nos líquers armazenados pelos comerciantes de vinhos, recordei as duas criaturas encharcadas, desesperadas, que, pelo que sabia, compartilhavam comigo Londres. Cheguei a Oxford Street atravessando o Marble Arch e também aqui havia poeira negra e vários corpos e um odor diabólico e ominoso que provinha dos respiradouros das caves de algumas casas. O calor provocado pela longa caminhada enchera-me de sede. Com infinitos cuidados, consegui arrombar uma cervejaria e arranjar comida e bebida. Depois de comer, senti-me cansado e entrei numa sala de estar situada atrás do bar e dormi numa poltrona preta, de crina de cavalo, que se achava ali. Ao acordar, o lúgubre bramido vibrava novamente nos meus ouvidos, ula, 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 ula. Era já crepúsculo e, depois de ter achado no bar alguns biscoitos e um queijo encontrara um guarda-comida, mas só continha vermes, vagueei através dos silenciosos bairros residenciais em direção a Baker Street. Só me lembro de Portman Square e, assim, desemboquei finalmente em Regent's Park. Quando emergi no topo de Baker Street, vi ao longe, para lá das árvores, recortada na claridade do ocaso, a carcaça do gigantesco marciano do qual provinha este bramido. Eu não estava aterrorizado. Aproximei-me dele como se tratasse de um fato natural. Fitei-o durante alguns momentos, mas não se moveu. Parecia estar a bramir, imóvel, por qualquer razão que eu não conseguia descobrir. Tentei formular um plano de ação. Aquele som contínuo de ula, 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 ula confundia-me. Talvez estivesse demasiado cansado para ter medo. Na realidade, este grito monótono despertava-me mais curiosidade do que medo. Voltei para trás e entrei em Park Road, a fim de ladear o parque, prossegui sob o resguardo das varandas e, de Jaswood, observei este marciano imóvel e queixoso. A uns 200 metros de Baker Street, ouvi um coro de latidos e vi, em primeiro lugar, um cão com um pedaço de carne vermelha em putrefação nas mandíbulas. O cão corria apressadamente na minha direção, perseguido por um bando de animais famintos, descreveu um largo círculo para me evitar, como se receasse que eu pudesse mostrar-me um novo concorrente. Quando os latidos se desvaneceram na avenida silenciosa, voltou a destacar-se o som queixoso de ula, 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 ula. Alcancei a manipuladora arruinada que se encontrava a meia distância da estação de Street John. De início, julguei que tinha desabado uma casa sobre a estrada. Só quando penetrei entre as ruínas vi, com um sobressalto, o Sansão mecânico por terra, com os tentáculos torcidos, despedaçados e emaranhados entre as ruínas que provocara. A parte dianteira estava despedaçada. Era como se tivesse embatido cegamente contra a casa e ficasse submergido nas ruínas que provocara. Parecia que isto se devia ao fato de uma manipuladora ter escapado ao controle do seu tripulante. Não pude escalar as ruínas para vê-lo, e já estava tão escuro que não se via o sangue que lhe manchava o assento nem a cartilagem que os cães tinham mordido. Cada vez mais obcecado pelo que vira, caminhei apressadamente em direção a Primrose Hill. Mais adiante, através de uma clareira nas árvores, vi outro marciano, tão imóvel como o primeiro, silencioso, no parque vizinho ao jardim zoológico. Um pouco além das ruínas, perto da manipuladora despedaçada, avistei de novo as plantas vermelhas e encontrei, no Regent's Canal, uma massa esponjosa de plantas vermelho escuras. Ao atravessar a ponte, deixei de ouvir repentinamente o som de ula, 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 ula. Fez-se um silêncio tão profundo como o que se segue ao rebombar de um trovão. As sombrias casas das imediações erguiam-se, indistintas, altas e escuras, perto do parque, as árvores escureciam. À minha volta, por todo o lado, as plantas vermelhas brotavam das ruínas, ondulando. A noite, mãe do medo e do mistério, aproximava-se. No entanto, aquela voz soara na solidão, a desolação fora suportável, graças a ela, Londres parecia viver ainda, e o sentido de vida que me cercava apoiara-me. Depois, uma súbita mutação e um silêncio profundo. Nada mais, além desta sombria calma. À minha volta, Londres fitava-me fantasmagoricamente. As janelas das casas brancas eram como as órbitas de crânios. A minha imaginação descobria milhares de inimigos silenciosos que se moviam em meu redor. O terror apoderou-se de mim, um horror da minha temeridade.
Para a frente, a estrada tornava-se negra como azeviche, como se estivesse alcatroada, e divisei uma forma contorcida, estendida no caminho. Não tive coragem de continuar. Voltei pela estrada de Street Joswood, e fugi precipitadamente desta quietude insuportável, na direção de Kilburn. Escondi-me da noite e do silêncio até muito depois da meia-noite, num abrigo de cocheiros, em Harrow Road. Mas a minha coragem voltou antes da madrugada, e, quando as estrelas ainda luziam no céu, encaminhei-me novamente para Regent's Park. Perdi-me nas ruas e vi, ao fundo de uma comprida avenida, à meia luz da madrugada, os contornos de Primrose Hill. No topo, subindo para as estrelas que se desvaneciam, ereto e imóvel, como os outros, achava-se um terceiro marciano. Apoderou-se de mim uma louca determinação. Morreria e acabaria com tudo isto e, deste modo, poupar-me-ia a amassada de me suicidar. Continuei a avançar, temerariamente, na direção deste titã e, depois, quando me aproximei e a luz se tornou mais intensa, vi uma multidão de corvos que voavam em círculo sobre a carcaça. Ao ver isto, sobressaltei-me, e comecei a correr ao longo da estrada. Precipitei-me através das plantas vermelhas que obstruíam Street Edmund Terrace, mergulhei até ao peito numa torrente de água que escorria dos canos na direção de Albert Road, e emergi no gramado ao nascer do sol. Tinham sido erguidas, perto do topo da colina, grandes barreiras, tornando-a num vasto reduto e era a última e a mais larga praça construída pelos marcianos e, por detrás destes montículos, subia uma delgada coluna de fumaça que se desenhava no céu. No horizonte, surgiu um cão a correr impetuosamente, e desapareceu. O pensamento que se apoderara de mim tornou-se mais real, mais verossímil. Não sentia medo algum, apenas uma exaltação selvagem e trêmula, quando escalei a colina em direção ao monstro imóvel. No exterior da carcaça estavam suspensas tiras delgadas de castanho, que os pássaros famintos debicavam e dilaceravam. Em seguida, escalei a plataforma de terra e detive-me no topo, na minha frente achava-se o interior do reduto. Era um espaço imenso, com máquinas gigantescas aqui e ali, vastos montões de material e estranhas construções. Espalhados por ali, alguns nas suas máquinas de guerra, viradas, outros nas manipuladoras agora rígidas, e uma dúzia deles enfileirados, rígidos e silenciosos, estavam os marcianos mortos. Aniquilados pela bactéria da doença e da putrefação contra a qual os seus organismos não estavam preparados, aniquilados como o tinham sido as plantas vermelhas, depois de todos os engenhos humanos terem falhado, pelas coisas mais humildes que Deus, na sua sabedoria, colocou na terra. Porque fora isto que acontecera, como, certamente, eu e muitos homens teríamos previsto, se os nossos cérebros não estivessem cegos pelo terror e pela desgraça. Estes vermes de doença tinham cobrado direitos à humanidade desde o começo das coisas, tinham cobrado direitos aos nossos antepassados pré-humanos mal a vida brotou na Terra. Mas, graças a esta seleção natural da nossa espécie, desenvolveu-se em nós o poder de resistência, não sucumbimos a nenhum germe sem uma luta, e a muitos deles os que causam a putrefação da matéria morta, por exemplo os nossos corpos vivos são totalmente imunes. Mas não existem bactérias em Marte e, mal estes invasores chegaram, mal comeram e beberão, os nossos aliados microscópicos começaram a trabalhar para a sua destruição. Quando eu os observara já estavam irremediavelmente condenados, embora andassem de um lado para o outro, estavam a morrer e a apodrecer. Isto era inevitável. Pelo preço de 1 milhão de mortos, o homem comprou o seu direito de viver na terra, e este pertence-lhe contra todos os forasteiros, continuaria a pertencer-lhe ainda que os marcianos fossem 10 vezes maiores. Pois os homens não vivem nem morrem em vão. Achavam-se espalhados por aqui e por ali cerca de 50, naquela grande fortaleza que tinham construído, vencidos por uma morte que lhes deve ter parecido tão incompreensível como qualquer outra teria sido. Também para mim, nesse momento, esta morte era incompreensível. Tudo quanto sabia era que estas coisas, outrora vivas e tão terríveis para os homens, estavam mortas. Durante alguns momentos, julguei que se repetirá a destruição de Senaqueribe, que Deus se tinha arrependido, que o anjo da morte os aniquilara durante a noite. Fitava o fosso, e no meu coração repicavam sinos alegremente, tal como se o sol nascente incendiasse o mundo que me cercava com os seus raios. O fosso ainda se encontrava mergulhado na escuridão, os enormes engenhos, tão grandes e maravilhosos na sua potência e complexidade, tão cósmicos nas suas formas tortuosas, erguiam-se, fantástica e vagamente das sombras para a luz.
Uma multidão de cães, ouvia-os, lutava pelos corpos que jaziam, sombrios, nas profundezas do fosso, muito longe de mim. Na orla mais afastada do fosso, achatada, imensa e estranha, jazia a grande máquina de voar que eles tinham experimentado na nossa atmosfera densa quando o enfraquecimento e a morte os detiveram. A morte atingirá-os no momento próprio. Ao ouvir um crocitar por cima da minha cabeça, fitei a imensa máquina de combate, que nunca mais lutaria, as esfarrapadas tiras vermelhas de carne que escorriam dos assentos virados, no topo de Primrose Hill. Voltei-me e observei o fundo do declive da colina onde, aureolados agora por aves, se encontravam os outros dois marcianos que vira de noite, tal como a morte os encontrara. Um deles morrera gritando, porventura, para os seus companheiros, talvez fosse o último a morrer, e a sua voz atroara continuamente até que a força do seu maquinismo se esgotou. Agora resplandeciam, inofensivas torres trípodes de metal brilhante, banhadas pelo sol nascente. Em redor do fosso, salva como que milagrosamente da destruição eterna, estendia-se a grande mãe das cidades. Aqueles que apenas viram Londres envolta nas suas sombrias vestes de fumaça mal podem imaginar a claridade límpida e a beleza do número atordoante de casas silenciosas. A leste, por cima das ruínas enegrecidas de Albert Terras e do pináculo estilhaçado da igreja, o sol brilhava, ofuscante, num céu límpido, e aqui e ali, algumas facetas na grande multidão de telhados capturavam a luz e resplandeciam com uma intensidade branca. A norte, achavam-se Kilburn e Hampstead, azuis e formigantes de casas. A oeste, a grande cidade estava escurecida e, para sul, além dos marcianos, desenhavam-se sob o sol nascente as ondulações verdes de Regent's Park, o Hotel de Laugan, a cúpula do Albert Hall, o Imperial Institute e as gigantescas mansões de Brampton Road, nítidas e diminuídas pela distância. As ruínas de Westminster erguiam-se, nebulosas, mais adiante. Longe, azuis, viam-se as colinas de Surrey e as torres do Crystal Palace brilhavam como duas barras de prata. A cúpula de Street Paul erguia-se, negra, sob o sol, vi pela primeira vez que estava machucada por uma vasta cavidade que se escancarava no setor oriental. Ao olhar para esta vasta extensão de casas, fábricas e igrejas, silenciosas e abandonadas, ao pensar nas numerosas esperanças e esforços, nas inumeráveis hostes de vidas que tinham construído este recife humano, e na rápida e implacável destruição que se abatera sobre tudo, ao compreender que a sombra desaparecera e que os homens poderiam viver de novo nas ruas, e que esta minha querida e imensa cidade morta voltaria, poderosa, à vida, senti uma vaga de emoção e estive quase a debulhar-me em lágrimas. O tormento passara. Ainda nesse dia começaria o restabelecimento. Os sobreviventes do povo, dispersos pelo país, sem chefes, sem lei, sem comida, como carneiros sem pastor, os milhões que tinham fugido pelo mar, começariam a regressar, o pulso de vida seria cada vez mais forte, bateria novamente nas ruas vazias e fluiria através das praças abandonadas. Por muito grande que tivesse sido a destruição, a mão do destruidor fora detida. Todas as ruínas descarnadas, os esqueletos enegrecidos das casas que se erguiam tão sombriamente sobre o verde da colina banhada pelo sol, ecoariam com as marteladas dos restauradores e ressoariam com as pancadas dos trolhas. Quando penso que estendi as mãos ao céu e comecei a agradecer a Deus. Daqui a um ano pensei daqui a um ano. Com uma força arrebatadora, pensei em mim, na minha mulher, e na vida antiga de esperança e ternura que eu pensara haver cessado para sempre.